A paz do Senhor, povo de Deus. Vamos falar hoje no canal Sólido Glória sobre Deus e o mal. Deus, ele fez suas leis para limitar homens de seus pecados, para pôr uma ordem na humanidade. Deus não fez suas leis para auto se limitar, nem para se incluir nesta limitação. E vemos na palavra do Senhor, o Senhor que deu suas leis a Moisés, que fala não matarás. Vemos ele matando os primogênitos do Egito. Vemos ele matando Ofni e Finé, os dois filhos de Eli. Está bem claramente escrito, o Senhor os matou. Está óbvio. Vemos ele matando Uzá por tocar na arca. Matou o afeminado. Deus fez suas leis para homens e não propriamente para ele próprio. Vemos também que ele diz na palavra dele que é contra o adultério, contra a prostituição. Porém, vemos ele falando a um dos seus servos, Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e se casa com ela. Isso não era bem visto aos olhos do Senhor, aos olhos do povo. Era contra a lei de Deus. E vemos muitos outros casos. Ele falando propriamente a Davi: farei tuas mulheres se deitar com outros homens à plena luz do sol. Ou seja, as mulheres de Davi já viviam no pecado de poligamia, que era a tradição daquele tempo. Já era pecado aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor complica mais ainda a situação e diz: farei. Deus não diz que elas farão. Muito embora era elas que iriam fazer a tal ação de se deitar com outros homens. Mas Deus diz assim, farei com que tuas mulheres se deitem com outros homens à plena luz do sol. Eu vou fazer, Davi, isto acontecer. Não, aqui nesse texto não fala nada de permissão. Porque quando muitos se deparam com situações deste tipo da soberania de Deus, eles tendem a interpretar como eles querem. Eles tendem a dizer: não, Deus não matou os primogênitos do Egito, foi uma consequência, uma colheita de Faraó. Não. A Bíblia diz que o Senhor ia passando sobre o Egito e os primogênitos iam morrendo. O Senhor feriu de morte os primogênitos do Egito. O Senhor disse às mulheres de Davi: eu vou fazer tuas mulheres se deitar com outros homens à plena luz do sol. E é bem nítido e claro que ele não tem nenhum problema relacionado com o mal, porque os desígnios maiores dele são muito além do qual não enxergamos. Não enxergamos. E o fim desfecho de todo mal termina em glorificação a ele, em glorificação a Deus. Por quê? Porque o desfecho de todo mal é quando o homem colhe o que plantou. Colhendo o que plantou, do qual a palavra de Deus já fala, então o nome de Deus é glorificado. Esse é o desfecho de todo mal, pecado. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, ele está no controle absoluto de todas as coisas. Certos indivíduos, quando se deparam com situações difíceis, do tipo alguém que se suicidou, esses indivíduos tendem a dizer que Deus não está no controle de todas as coisas, porque Deus não impediu tal coisa. Mas nós vemos que tudo o que se acontece, Deus queria que acontecesse. O que não acontece, Deus não queria que acontecesse. A realidade é esta. Vamos lá. Tiago é morto ao fio da espada. Deus permite, não livra Tiago de ser morto ao fio da espada. Por quê? Pelo Espírito Santo, o entendimento Deus já tinha feito tudo o que queria fazer na vida de Tiago, já tinha realizado toda a sua obra. Mas em seguida, Pedro é preso e guardado para também morrer.
Porém, vemos o Senhor livrando a vida de Pedro. A igreja fazia contínua oração por Pedro e o Senhor livra a Pedro, porém não livrou a Tiago. Soberania plena de Deus. Não existe esta conversa fiada para boi dormir. Deus livrou porque Deus deu. Deus não livrou porque Deus deu livre-arbítrio. Deus livrou. Não existe isso. Deus é soberano e controlador de absolutamente todas as coisas. Todas as coisas. Vemos um Deus que ordena um terremoto, onde Paulo e Silas estão presos e muitos prisioneiros fogem, porém o carcereiro vai tomar a espada ali para se matar. E Paulo diz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ou seja, Deus intervém na vida daquele carcereiro e impede ele de se matar, usando Paulo na simplicidade. Porém, vemos que Deus não impede Judas de se enforcar. Deus poderia ter usado alguém para ter ido lá em Judas, ter usado até da força e falar, não, Judas, não faça uma coisa dessa não, não vá se matar não. Poderia. Mas Deus, ele é soberano em todas as coisas. Não existe essa conversa para boi dormir, que Deus não impediu Judas de se suicidar, porque Deus deu livre-arbítrio. E por que impediu o carcereiro? Se é regra, isso, que vocês tanto pregam sobre o Deus livre-arbítrio, vocês fazem disso um Deus. Tudo é livre-arbítrio. Eu e depois de mim sou eu de novo. Deus fica aí no cantinho. Me respeite minha vontade. Deus não respeita a vontade depravada de homem nenhum. Lá no caminho de Damasco, ele derrubou Saulo de Tarso. E ele não foi implorar Saulo. Ele não foi pedir Saulo. Ô Saulo, por favor, Saulo, é porque eu quero te pedir para você não fazer mal mais ao meu povo, porque eu não posso lhe impedir, porque é sua vontade, é seu livre-arbítrio. Eu não posso lhe impedir, porque eu dei livre-arbítrio e eu não posso intervir, Paulo. Né? Segundo o ensinamento de muitos, eu não posso. Então, como eu não posso, então eu te imploro, Paulo, por favor, não vá fazer mal ao meu povo. Foi isso que aconteceu? Não. A ideia é que ele apareceu, Deus, no meio do caminho como um forte guerreiro, com uma espada na mão, e dizendo assim, daqui você não passa, Saulo. Acabou. Daqui você não passa, é daqui para voltar, volte. Deus é soberano. E o homem sempre é servo de Deus, nunca vai ser senhor de Deus, para dizer, fique aí, respeite minha vontade, eu vou continuar. Não. Tem diversas passagens nas escrituras sagradas, Deus barrando as vontades dos homens, tanto de ímpios como os de servos dele. Vemos Jonas querendo ir para Tarsis, e Deus disse, você vai para Nínive. Você vai para Nínive. Vamos ver se você não vai para Nínive. E aí, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Fica na graça e na paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.